Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Constituição Federal de 1988. Título 5. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo 1. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1. Do Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Inciso 1º. Restrições aos direitos de: alínea A. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. Alínea B. Sigilo de correspondência. Alínea C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2º. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, inciso 1º, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito, à autoridade policial. Inciso 2º. A comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. Inciso 3º. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4º. É vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Seção 2. Do estado de sítio. Artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: inciso 1º, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem
a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2º. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1º, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior. No inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o ato. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1º. Obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2º. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3º. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Inciso 4º. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5º. Busca e apreensão em domicílio. Inciso 6º. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7º. Requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Seção 3. Disposições gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2. Das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República,
e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo 1º. A lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em leis, as seguintes disposições. Inciso 1º. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Inciso 2º. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva, nos termos da lei. Inciso 3º. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferidos para a reserva, nos termos da lei. Inciso 4º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Inciso 5º. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Inciso 6º. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. Inciso 7º. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Inciso 8º. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8º, 12, 17, 18, 19 e 25. E no artigo 37, inciso 11, 13, 14 e 15, bem como na forma da lei e com prevalência da atividade militar no artigo 37, inciso 16, a linha C. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, considerada as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Capítulo 3. Da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: inciso 1º, Polícia Federal. Inciso 2º, Polícia Rodoviária Federal. Inciso 3º, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4º, Polícias Civis. Inciso 5º, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Inciso 6º, Policiais Penais Federal, Estaduais e Distrital. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: inciso 1º, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Inciso 2º. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3º. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4º. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5º-A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com os policiais civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º.
Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1º. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e. Inciso 2º. Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei. Título 6. Da tributação e do orçamento. Capítulo 1. Do Sistema Tributário Nacional. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º. Impostos. Inciso 2º. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo 3º. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2º. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3º. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a linha A. Definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A linha C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º. A linha D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 2º,
e 156-A das contribuições sociais previstas nos artigos 195, inciso 1º e inciso 5º, e parágrafo 12 da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata o inciso 3º-D também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que: inciso 1º, será opcional para o contribuinte. Inciso 2º, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3º, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4º, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, nos termos estabelecidos nestes artigos, hipóteses em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3º. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção. Inciso 1º. Não será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156, alínea A, e 195, inciso 5º, pelo contribuinte optante pelo regime único. E, inciso 2º, será permitida a apropriação de crédito dos tributos previstos nos artigos 156, alínea A, e 195, inciso 5º, pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Inciso 2º. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, alínea B. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o dispostos nos artigos 146, inciso 3º, e 150, inciso 1º e inciso 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária, de que trata o parágrafo 1º-B, deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, inciso 1º, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2º, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3º, poderão ter alíquotas. Alínea A. Ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e, no caso da importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, inciso 1º e inciso 3º. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149-B. Os tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, observarão as mesmas regras em relação a: inciso 1º, fatos geradores, bases de cálculos, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. Inciso 2º, imunidades. Inciso 3º, regimes específicos,
diferenciados ou favorecidos de tributação. Inciso 4º. Regras de não cumulatividade e de creditamento. Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6º, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, parágrafo 7º. Artigo 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195, inciso 5º, incidente sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente à elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Parágrafo 1º. As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, nos termos de lei complementar. Parágrafo 2º. Lei complementar poderá prever hipóteses que não se aplicará o disposto no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150, inciso 6º, a linha A, será implementado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Chegamos ao final de mais um áudio. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e se inscreva no canal @decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.